Bora continuar aqui então, que tem mais duas geminhas. Então, galera, a próxima também é ligada à inteligência artificial, tá? Só que no caso é a Ocean Protocol. Essa aqui eu já quero falar que também eu tenho umas ressalvas, que na questão, a única ressalva é que esse protocolo eu acredito só vai vingar se a inteligência artificial vingar. Mas eu acho que vai vingar. Mas então bora continuar aqui. Então, Ocean Protocol. Galera, esse protocolo é bem interessante. Vamos passar primeiro aqui pela capitalização de mercado, 150 milhões. Já é aquele token que eu falei, acima de 100 milhões aí de capitalização de mercado. Tem um supply circulante, de certa forma, aí, 1/3 mais ou menos. O total supply aí, 1,4 bi, né? Não é nem 1/3 mais ou menos aí. É mais ou menos ali. Então tem 1,4 bi ali do total supply, ou seja, do máximo de moedas que ele pode atingir. É uma moeda que também não é relativamente nova, não nasceu com a narrativa de inteligência artificial, ela já está há um pouco tempo aí no mercado, e ela afeta uma parte que eu achei bem interessante, que é no caso, ela quer ser como se fosse uma biblioteca de bancos de inteligência artificial. Então, por exemplo, poxa, quero criar um aplicativo, a gente deu exemplo ali de perpétuos, por exemplo, e eu preciso de uma IA que cuida ali do order book, por exemplo. O Ocean Protocol, se ele tiver ali alguém que trabalhou nessa IA e está querendo monetizar em cima dela, é um player ali para ele ir lá consultar, ver se eu quero comprar essa IA e trazer para o meu aplicativo. Então, ela é um marketplace aí de banco de dados de inteligência artificial. Então, isso eu acho bem interessante. E é um marketplace que já está rodando, inclusive a gente vê aqui alguns cases, por exemplo, tem esse aqui que é de volume de DEX, tem de livro de ordem, voltado aí para o mercado de DeFi, também aqui tem de livro de encomendas, e também já tem vendedores, tem esse cara aqui, ó, lucrou mais de aqui tá em euro, mas lucrou mais de 1 milhão aí de euros em questão de vendas, mais de 264 de vendas aí de bancos de inteligência artificial. Então é um protocolo que também já tá rodando, eu acredito aí que essa questão de banco de inteligência artificial, eu também acho que vai crescer muito, porque como a demanda por inteligência artificial, ao meu ver, vai crescer, a gente vai precisar aí ensinar essa maquinada aí, né, no caso. Porque a inteligência artificial, ela precisa aprender. Então, um marketplace aí desse banco de dados, ao meu ver, tem muito potencial, principalmente aí quando muito dos produtos dele está voltado para o mercado de DeFi. Então, eu acho bem interessante esse protocolo. Não sei na visão de vocês aí. Top, cara, top. Deixa eu remover a tela aí pro Luciano dar opinião dele. Cara, a Ocean é um protocolo que eu conheço, mas não faz parte do meu investimento, porque eu já tenho outros de IA. Eu acho, por exemplo, uma GX, que também é um marketplace, só que dá IA como um completo é mais interessante. Não sei sua visão aí, Luciano. Eu tô aqui pensando, né? Eu não invisto ainda em nenhum, cara, de IA. De IA? Olha só. É uma questão que não, como é que eu vou te dizer assim, não consolidou na minha cabeça ainda. Justo. Que realmente tem a necessidade, sabe, de estar em blockchain, e por isso como eu falei para vocês, né? O meu foco no momento tá em setores de cripto que já existem ou que estão melhorando o que a gente já tem de cripto. É mais para isso que eu tô olhando. Assim. Sim. Total. Mas é legal, né? Pô, a gente que tá utilizando inteligência artificial sabe que é uma coisa que meio que não tem volta, assim, eu acho. Tem muita gente que tem um pouco de medo, e eu acho até que é justo ter um pouco de medo, mas cara, as pessoas precisam sempre de melhorias nas atividades, né? Principalmente profissionais, e isso dá um ganho de escala muito grande, né? Otimiza muitas atividades. Então, é meio que certo que todo mundo vai usar, né? E já está utilizando sem muitas vezes nem saber, né? Sim. Isso é verdade. Então, por isso que eu acho interessante esse protocolo aí, porque realmente ele vai auxiliar no crescimento da inteligência artificial, né? Não que ele é a inteligência artificial ligada diretamente, mas acho bem bacana. Então, vamos continuar aqui para a gente não prolongar tanto o assunto em si. Então, como última geminha, essa aqui eu vou falar para vocês que eu considero um pouquinho diferente, tá? Inclusive, também acredito que vocês vão considerar um pouco diferente. É uma moeda também que não é nova no mercado, mas não sei se muitos conhecem, que é uma narrativa aí que eu acredito que existe, mas nunca foi uma narrativa tão forte. Mas que existe e eu acredito que vai crescer um pouquinho mais, principalmente aí com essa entrada de institucional no mundo cripto, tá? Mas beleza, o token chama Energy Web, ele é um token ligado à tecnologia ESG. Então seria ali para os
meninão verde da paz aí. Então a gente sabe aí que é uma narrativa principalmente aí que já atacou muito o Bitcoin, por mais que a gente também aí não leva muito em consideração esses ataques, porque a gente tem muitas críticas aí ao mercado tradicional em questão aí, principalmente na questão de gasto energético, né, do mundo. Mas beleza, eu acredito aí que é uma narrativa que ainda existe. Então, Energy Web Token voltado para a narrativa ESG, que na minha concepção é o único que eu vejo aí que tem um tamanho até que forte aí no mercado dele, eu acho bem interessante. É um token que tem a capitalização de mercado aqui de 130 milhões de dólares, então é um token relativamente aí grande, assim, porque não é tantos que conhecem, por ter mais de 100 milhões aí de capitalização de mercado, eu acho relativamente grande. Na questão aí do fornecimento circulante, ele tem ainda 50% para vir a mercado, porém, o Energy Web Token, ele é um token de rede. Então, ela tem uma rede ali que trabalha e dentro dessa rede são construídas aplicações aí voltadas também para energia sustentável, ESG, voltado para esse tipo de assunto. E só para a gente dar uma olhadinha aqui na questão de mercado, que é uma coisa que eu avalio bastante, que é, a gente já viu, ó, mercado, ele tá aí, ó, desde 2020 praticamente. A gente teve a queda de 2022 e depois que a gente teve essa queda, que foi aí depois de maio, mais ou menos, ele não foi uma das altcoins ali que perdeu o seu fundo lá de 2022, por exemplo. Então isso daí eu levo bastante em consideração porque ele teve um fundo bastante defendido. Então, realmente, aí também sobressai um pouquinho em cima da minha tese. Agora, continuando aqui, ele tem alguns cases aí até que interessante na questão de parceria, ó, tem até a Shell aqui, muitos conhecem aí esse case, né, Filecoin, entre outros projetos. Como eu falei, era uma rede, tem aí a questão do seu stake, mas a gente até falou por cima aí da questão do stake, que é mais para dar um boninhos aí para o detentor do usuário, mas como eu falei, era uma rede, então o token é utilizado para a construção de dApps ou até para inserção de liquidez, porque a gente tem uns tokens aí. E só para eu dar uma olhadinha aí nesses tokens, como eu falei para vocês, a maioria desses tokens são construídos em cima dessas teses. Então, só pelo nome a gente já consegue ver o que são esses tokens. Ó, Solarcoin, Energy Web Doge. Olha, tem até meme dentro da rede da Energy Web. Faz meme. Mano, os caras curtem demais uns memes. Então, assim, é um protocolo que eu acho bastante interessante, porque ele tá voltado para uma narrativa que existe, nunca some, mas também nunca é a que tá na frente. Então, eu acho muito interessante esse token. Realmente, ele entra dentro dessa categoria aí que a gente já falou. Não é um que eu faço DCA nem nada. Tem a quantidade e para mim tá ótimo. O que vocês acham aí desse projeto? Cara, eu falar a verdade, esse negócio aí de energia verde... Não, aqui é o que nós falou. Se for uma bosta, pode falar. Não, achei uma bosta. Ah, eu não gostei muito não, velho. Eu nunca tinha visto você falar desse token aí, mas, pô, bacana conhecer, mas continuaria não investindo, até porque se você parar pra analisar, o pessoal de cripto em si meio que não liga muito pra esses bagulho, né? Exato. É que agora existe só o pessoal de cripto. Vai entrar um pessoal fora de cripto aí. Por isso que eu acho que é uma narrativa que nunca vai ser aquela que vai estar na frente, tipo uma Layer 2 da vida. Eu acho que nunca vai chegar nesse nível. Mas é uma narrativa que nunca some. Assim como no mercado tradicional. Quantas empresas você conhece aí que sobressai dentro desse ESG? Não é tantas assim. Mas também sempre tá ali. Então é meio que essa visão que eu tenho em cima desse mercado. Saquei. Ah, eu tô meio off desse daí, não sei se você. Não, cara, eu acho que ela faz sentido como tese, assim, macro, né? Porque se tu pensar, eu vejo muito isso no futuro, tá? Eu não sei quando vai acontecer também, mas as empresas mais valorizadas vão ser as que estão olhando para isso, para a questão de meio ambiente. Mas eu não sei que momento, volta de novo naquela questão, né? Quando é que isso se consolida? Não sei, mas tem um ponto aí que tu trouxe, cara, que eu gosto de levantar também, que eu acho que é muito importante, que é a questão que tu falou do token ter defendido bem no bear market ali. Porque, cara, isso é uma das coisas que eu faço, tá? Até a nível de demanda, assim, para ver como é que tá o desempenho, em momentos que, sabe aqueles dias que o mercado fica mais do que vermelho, assim, que derrete tudo, cara? São os dias, aquelas semanas ali, eu gosto de olhar protocolos que ou se mantiveram próximo de zero de queda, ou que até subiram, e acontece em determinados momentos. Porque isso demonstra uma certa força naquele momento ali, e isso que tu trouxe eu gosto de considerar também nas minhas análises, então levantar esse ponto, mas eu também não invisto nisso nesse momento, não vou falar de novo aqui, né? Mas a minha linha de raciocínio é mais ou menos aquela que eu falei anteriormente. Sim, boa. Fechou. Aí, beleza. Boa,